Você já teve aquela sensação de que conhece alguém completamente, de que cada gesto, cada silêncio, cada olhar daquela pessoa já foi decifrado por você ao longo dos anos? Você cresce ao lado de alguém, observa seus hábitos, aprende suas manias, decora o som da sua risada e a forma como suspira quando está cansado. Você acha que sabe tudo, você tem certeza disso. Mas e se eu te dissesse que às vezes a pessoa que você mais ama carrega um segredo tão profundo, tão impossível, que mesmo depois de décadas convivendo lado a lado, você nunca sequer desconfiou? E se esse segredo viesse à tona justamente no momento em que você achava que estava se despedindo para sempre? Hoje eu vou te contar a história do meu avô Roberto, um homem de 88 anos que eu pensei conhecer como a palma da minha mão. E vou te contar sobre uma carta que chegou até mim durante o velório dele. Uma carta que destruiu tudo o que eu acreditava saber e reconstruiu a imagem dele de uma forma que eu jamais imaginei possível. Prepare-se, porque essa história vai te fazer questionar tudo o que você pensa saber sobre as pessoas que ama. E talvez, só talvez, você nunca mais olhe para os seus próprios segredos da mesma forma. Eu me chamo Tiago e meu avô Roberto sempre foi meu herói. Não daquele jeito dramático que você vê nos filmes, mas daquele jeito silencioso, constante, que te faz sentir seguro só de estar perto. Ele era um homem de poucas palavras, do tipo que preferia consertar as coisas com as mãos do que explicar sentimentos com a boca. Cresci vendo ele no quintal da casa, sempre mexendo em alguma coisa, arrumando uma cerca, pintando um portão, podando as plantas com uma precisão quase obsessiva. Ele tinha aquela postura ereta, aquele jeito de andar firme mesmo quando a idade já começava a pesar nos joelhos. Os olhos dele, castanhos e profundos, carregavam algo que eu nunca consegui decifrar completamente. Uma mistura de sabedoria e melancolia que eu atribuía simplesmente à velhice. Ele morava sozinho há anos, desde que minha avó Cecília faleceu, quando eu tinha apenas 12 anos. A casa dele ficava a 3 quarteirões da nossa, e eu ia lá quase todo dia depois da escola. Ele sempre estava esperando com algum suco de fruta que ele mesmo fazia, sempre gelado, sempre na medida certa de açúcar. A gente não conversava muito, mas a presença dele era suficiente. Ele me ensinava coisas práticas, coisas de homem, como meu pai costumava dizer. Trocar um pneu, consertar uma torneira, fazer um nó que não afrouxa. Eu admirava aquelas mãos calejadas, cheias de pequenas cicatrizes que pareciam contar histórias que ele nunca compartilhava. Meu avô era um enigma silencioso. Ele raramente falava sobre o passado. Quando a família se reunia e as histórias antigas começavam a circular, ele sorria discretamente e desviava o assunto com uma habilidade quase imperceptível. Minha mãe, que era filha única, dizia que ele sempre foi assim, reservado, guardado. Ela contava que ele trabalhara a vida inteira como contador em uma pequena empresa da cidade. Um trabalho burocrático e repetitivo que ele cumpria com disciplina militar. Aposentou-se aos 65 e, a partir daí, dedicou-se inteiramente àquela casa e àquele quintal, como se estivesse construindo um santuário particular onde só ele tinha acesso completo. Houve momentos em que eu percebi algo estranho. Pequenas coisas quase insignificantes, como aquela vez em que encontrei uma caixa velha no armário dele quando estava procurando uma ferramenta. Dentro havia fotografias antigas, todas em preto e branco, de pessoas que eu não reconhecia. Perguntei quem eram, e ele simplesmente disse, amigos de antigamente, e guardou a caixa rapidamente, com um cuidado que me pareceu excessivo. Ou aquela tarde em que o telefone tocou e ele atendeu no quarto, fechando a porta com uma urgência incomum. Quando saiu, minutos depois, seu rosto estava pálido, mas ele apenas disse que era um engano. Mas eu era jovem, distraído com minha própria vida, e esses detalhes se perdiam na rotina. Eu não questionava. Por que questionaria? Ele era meu avô, meu porto seguro, meu exemplo de integridade e simplicidade. Eu o colocava em um pedestal tão alto que a ideia de que ele pudesse ter qualquer coisa a esconder me parecia absurda, quase ofensiva. Os últimos meses da vida dele foram difíceis.
Uma pneumonia que se complicou, internações frequentes, aquele ciclo cruel de melhoras temporárias, seguidas de recaídas ainda mais severas. Eu passava horas no hospital, segurando aquela mão que agora parecia tão frágil, tão diferente das mãos fortes que eu conhecera. Ele falava pouco, respirava com dificuldade, mas seus olhos ainda tinham aquele brilho, aquela profundidade misteriosa. Houve uma tarde, poucos dias antes de ele falecer, em que ele apertou minha mão com uma força surpreendente e disse algo que me intrigou. Tiago, tem coisas que a gente guarda porque acha que protege as pessoas, mas às vezes guardar é pior que revelar. Eu não entendi na hora. Achei que era o delírio da medicação, o cansaço da batalha que ele estava perdendo. Ele morreu numa terça-feira de madrugada, enquanto eu dormia em casa. Recebi a ligação às 5 da manhã. Minha mãe chorava no telefone, inconsolável, e eu senti o mundo desabar. Fui até o hospital, vi aquele corpo ainda quente, mas já vazio, e tudo o que eu conseguia pensar era que eu nunca mais ia ouvir a voz dele, nunca mais ia sentir o peso tranquilizador da sua presença. O velório foi marcado para o dia seguinte, numa pequena capela perto do cemitério da cidade. A família começou a chegar. Tios distantes, primos que eu via uma vez por ano, vizinhos antigos, colegas da época em que ele trabalhava. A capela ficou cheia rapidamente, mais do que eu esperava. Aparentemente, meu avô era mais querido do que eu imaginava. Ou talvez as pessoas simplesmente apareçam nos velórios por obrigação social. Eu não sei. Eu estava entorpecido demais para analisar. Fiquei ao lado do caixão a manhã inteira, recebendo abraços, ouvindo condolências mecânicas, aceitando apertos de mão de pessoas que mal conhecia. Minha mãe estava devastada, sentada na primeira fileira, segurando um lenço encharcado. Meu pai tentava confortá-la, mas ele também tinha os olhos vermelhos. Eu me sentia flutuando, como se aquilo tudo não fosse real. Foi no meio da tarde, quando o movimento começava a diminuir, que aconteceu. Um homem entrou na capela. Ele devia ter uns 70 e poucos anos, talvez 75, com cabelos brancos bem penteados, óculos de armação discreta e um terno cinza escuro que parecia caro, mas gasto pelo tempo. Ele tinha um porte elegante, aquele tipo de elegância que vem de décadas de postura cuidadosa, de gestos medidos. Ele parou na entrada, olhou ao redor como quem procura alguém específico e então seus olhos pousaram em mim. Ele atravessou a capela com passos lentos, mas firmes. Algumas pessoas olharam para ele com curiosidade. Eu percebi que ninguém parecia reconhecê-lo. Quando ele chegou perto de mim, parou e me encarou com uma intensidade que me fez desconfortável. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de tristeza e determinação, como se ele estivesse prestes a fazer algo que vinha adiando por muito tempo. "Você é Tiago?" Ele perguntou com voz rouca, mas clara. Eu assenti, confuso. "Sim, sou eu. O senhor conhecia meu avô?" Ele não respondeu imediatamente. Olhou para o caixão onde meu avô estava e por um breve momento vi algo que parecia dor atravessar seu rosto. Então ele voltou a me encarar e tirou do bolsinho interno do paletó um envelope amarelado, claramente antigo, com vincos que indicavam que havia sido dobrado e redobrado muitas vezes ao longo dos anos. "Seu avô me pediu para entregar isso a você, caso ele morresse primeiro que eu", ele disse, estendendo o envelope na minha direção. Ele me fez prometer, e eu sempre cumpro minhas promessas. Eu peguei o envelope com mãos trêmulas. Estava selado, e no verso havia apenas meu nome escrito com a caligrafia inconfundível do meu avô. Aquela letra firme e levemente inclinada para a direita. Olhei para o homem buscando explicações, mas ele já estava se afastando. "Espere", eu disse, minha voz saindo mais alta do que eu pretendia, chamando a atenção de algumas pessoas próximas. "Quem é o senhor? Como conhecia meu avô?" Ele parou, virou-se parcialmente e um sorriso melancólico apareceu em seus lábios. "Leia a carta. Tudo está lá." E então ele saiu, desaparecendo pela porta da capela antes que eu pudesse insistir. Fiquei paralisado, olhando para aquele envelope como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Senti uma onda de inquietação subir pela minha espinha. Ao redor, algumas pessoas cochichavam,
especulando sobre quem era aquele homem. Minha mãe me chamou perguntando se estava tudo bem, mas eu mal consegui responder. Murmurei algo sobre precisar de um momento e saí da capela em direção ao pequeno jardim lateral. Sentei em um banco de madeira sob a sombra de um ipê. O envelope pesava nas minhas mãos de uma forma que não fazia sentido físico. Respirei fundo, tentando acalmar o turbilhão de pensamentos. Parte de mim queria abrir imediatamente, mas outra parte tinha medo do que ia encontrar. Por que meu avô deixaria uma carta secreta? Por que não me contou em vida o que quer que estivesse ali? E quem era aquele homem? Finalmente, reuni coragem. Deslizei o dedo sob a aba do envelope, rasgando-o com cuidado. Dentro havia várias folhas de papel ao maço, escritas à mão com a mesma caligrafia da frente do envelope. A tinta estava levemente desbotada em alguns pontos, e eu podia perceber que a carta havia sido escrita há muito tempo. Desdoblei as folhas e meus olhos encontraram as primeiras palavras. Meu querido Tiago, se você está lendo isso, é porque eu não tive coragem de te contar pessoalmente. Sempre fui covarde para as coisas que realmente importam. Perdoe esse velho por ter guardado tanto, por tanto tempo. Meu coração acelerou. Continuei lendo, e a cada linha, a cada parágrafo, sentia o chão desaparecer sob meus pés. Você me conheceu como Roberto, o avô silencioso, o homem que consertava cercas e fazia suco de fruta. Mas houve uma época, há muito tempo atrás, em que eu fui alguém completamente diferente. Eu tinha sonhos, Tiago, sonhos enormes que foram esmagados pelas circunstâncias, pela época, pelo medo. Ele continuava, e as palavras começavam a formar uma imagem que eu jamais havia considerado. Meu avô escreveu sobre sua juventude, sobre um tempo em que ele não era contador, não era o homem prático e reservado que eu conheci. Ele falava sobre uma paixão que consumiu os primeiros anos da sua vida adulta, uma paixão que ele teve que abandonar, que teve que esconder. Eu queria ser maestro, Tiago. Música era tudo para mim. Desde criança eu ouvia sinfonias no meu quarto e imaginava estar regendo uma orquestra inteira. Aprendi piano sozinho, depois violino. Estudava partituras como outros garotos estudavam futebol. Entrei no conservatório aos 18 anos e, pela primeira vez na vida, senti que estava no lugar certo. Eu parei de respirar. Maestro? Meu avô? Isso não fazia o menor sentido. Eu nunca ouvi tocar um instrumento. Nunca vi um piano em casa. Nunca o ouvi falar de música além de ligar o rádio na cozinha eventualmente. Como isso era possível? Conheci alguém lá. A carta continuava, e minha mão começou a tremer. Alguém que mudou minha vida de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Ele se chamava Eduardo. Eduardo Silva. Ele tocava violoncelo, e quando ele tocava era como se o mundo inteiro parasse para ouvir. Eu reli aquela frase 3 vezes. Ele. Eduardo. Meu avô estava falando de um homem. Meu cérebro lutava para processar, para encaixar essa informação na imagem que eu tinha dele. Eduardo e eu nos tornamos inseparáveis. Ensaiávamos juntos, estudávamos juntos, sonhávamos juntos. E em algum momento, Tiago, o que sentia por ele, deixou de ser apenas amizade. Eu me apaixonei, profundamente, irrevogavelmente, e ele por mim. Lágrimas começaram a embaçar minha visão. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. Meu avô, o homem que sempre pareceu tão firme, tão tradicional, estava me contando que havia amado outro homem. Vivemos nosso amor escondido por 2 anos. Era 1959, Tiago. Você não faz ideia de como era naquela época. Não podíamos ser vistos juntos de certa forma. Não podíamos tocar um no outro em público. Não podíamos simplesmente ser quem éramos. Mas nos cantos escuros do conservatório, nos quartos trancados, nós éramos livres. Nós éramos felizes. Minha respiração estava irregular. Eu segurava aquelas folhas como se fossem as coisas mais preciosas do mundo e ao mesmo tempo queria rasgá-las. Queria que nada daquilo fosse verdade, porque era tarde demais para abraçá-lo e dizer que estava tudo bem, que eu entenderia. Mas a felicidade não dura quando você precisa escondê-la. Meus pais descobriram. Não sei como, mas descobriram.
Meu pai me buscou no conservatório um dia, me arrastou para casa e passou a noite inteira gritando comigo, dizendo que eu era uma vergonha, que estava doente, que ia arruinar a família. Ele me deu um ultimato. Ou eu largava aquela loucura, esquecia Eduardo, esquecia a música e me tornava um homem de verdade, ou eu estava fora da família. Senti raiva subindo pela garganta. Raiva daquele bisavô que eu nunca conheci, que tinha morrido antes de eu nascer. Como ele pôde fazer isso? Eu era jovem, Tiago. Eu tinha 23 anos e estava apavorado. Eduardo queria que fugíssemos juntos, que tentássemos uma vida em outro lugar. Mas eu tinha medo. Medo da pobreza, medo da rejeição, medo de tudo. E então, eu fiz a pior escolha da minha vida. Eu abandonei Eduardo. Abandonei a música. Aceitei o emprego que meu pai conseguiu para mim na empresa de contabilidade. Casei com sua avó Cecília um ano depois, porque era o que se esperava de mim. As folhas tremiam nas minhas mãos. Eu mal conseguia segurar, mal conseguia focar nas palavras, mas precisava continuar. Precisava saber tudo. Não me entenda mal, Tiago. Eu amei sua avó. Não da mesma forma, não com a mesma intensidade devastadora, mas eu amei. Ela era gentil, compreensiva e nunca perguntou sobre as partes de mim que eu mantinha trancadas. Talvez ela soubesse. Talvez ela tivesse escolhido não saber. Construímos uma vida juntos, tivemos sua mãe, e eu tentei ser um bom marido, um bom pai. Mas todos os dias, durante todos esses anos, eu carregava o peso do que havia abandonado. Não só Eduardo, não só a música, mas a mim mesmo. Fechei os olhos por um momento. A imagem do meu avô estava se refazendo na minha mente, ganhando cores que eu nunca imaginei existirem. Aquela melancolia que eu sempre percebi nele, aquele olhar distante, agora fazia sentido. Era o peso de uma vida não vivida, de um amor sufocado, de sonhos enterrados. Nunca mais toquei um instrumento depois que deixei o conservatório. Não conseguia. Era doloroso demais. Guardei tudo no fundo do armário. As partituras, as fotos, as lembranças. Tentei esquecer, mas você não esquece quem você é. Você apenas aprende a fingir muito bem. Voltei à carta, meus olhos correndo pelas palavras cada vez mais rápido, desesperado para chegar ao final, para entender tudo. Eduardo desapareceu da minha vida depois que eu o rejeitei. Ele terminou o conservatório e foi embora da cidade. Eu ouvia falar dele às vezes, através de conhecidos em comum. Soube que ele se tornou um violoncelista reconhecido, que tocou em orquestras em São Paulo, no Rio. Ele conseguiu viver o sonho que deveria ter sido nosso. E eu fiquei aqui, preso na vida que escolhi por medo. Havia uma mancha no papel, como se uma gota de água tivesse caído ali há muito tempo. Uma lágrima dele, talvez, enquanto escrevia isso. A imagem dele sozinho, escrevendo essa confissão, me partiu o coração. Passaram-se décadas sem qualquer contato. Eu me convenci de que ele havia me esquecido, que havia seguido em frente completamente. Eu merecia ser esquecido. Eu o havia traído da pior forma possível. Mas então, há 5 anos, algo inesperado aconteceu. Meu coração saltou. 5 anos atrás. Isso era recente. Muito recente. Eu estava no supermercado fazendo compras numa tarde qualquer, quando ouvi alguém me chamar pelo nome. Virei-me e lá estava ele. Eduardo. Mais velho, é claro, com cabelos brancos, rugas ao redor dos olhos, mas ainda com aquele sorriso que costumava fazer meu mundo parar. Ele havia voltado à cidade para visitar um parente doente e, por coincidência, me encontrou. Eu podia visualizar a cena. Meu avô segurando um carrinho de compras, congelado no corredor de um supermercado, cara a cara com um homem que ele amou e abandonou décadas atrás. O que ele sentiu naquele momento? Pânico, alívio, vergonha? Nós conversamos. Primeiro com cuidado, frases curtas e educadas, como velhos conhecidos que se esbarram casualmente, mas depois fomos tomar um café e as palavras começaram a fluir. Ele me contou sobre sua vida, sobre as viagens, as orquestras, os concertos. Ele teve parcerias musicais, amizades profundas, mas nunca se casou. Nunca encontrou ninguém, ele disse, que fizesse a música soar da mesma forma.
Eu soube que ele estava falando de mim. Lágrimas escorriam abertamente pelo meu rosto agora. Eu não me importava se alguém passasse e me visse. Aquela história era grande demais, dolorosa demais. E então ele me perguntou: "Você foi feliz, Roberto?" E eu não consegui mentir para ele. Disse que tive uma vida boa, uma família boa, mas que sempre houve um vazio. Sempre houve uma música que eu não conseguia ouvir, um acorde que faltava. Ele entendeu. Ele sempre entendeu. A carta continuava, e o que veio a seguir me chocou ainda mais. Começamos a nos ver regularmente depois disso. Ele decidiu ficar na cidade, comprou um pequeno apartamento perto do centro. Encontrávamos-nos 1 ou 2 vezes por semana, sempre discretamente. Tomávamos café, conversávamos sobre tudo e nada. E lentamente, Tiago, aquele vazio começou a diminuir. Eu comecei a respirar novamente. Então era isso. O telefone que tocava, e ele atendia no quarto. As tardes em que ele dizia que ia ao médico, mas voltava com um brilho diferente nos olhos. As vezes em que eu ligava e ele demorava a atender, ou não atendia de jeito nenhum. Ele estava com Eduardo. Todos esses anos, ele estava reconstruindo aquilo que havia perdido. Não foi um romance no sentido convencional. Nós éramos velhos, cansados, marcados pela vida. Mas havia uma conexão, uma compreensão que ia além de palavras. Ele voltou a tocar violoncelo para mim em seu apartamento. E pela primeira vez em 60 anos, eu chorei ouvindo música. Imaginei meu avô sentado em uma poltrona, olhos fechados, lágrimas silenciosas escorrendo, enquanto Eduardo tocava. A imagem era tão vívida, tão intensa, que eu quase podia ouvir a música. Eduardo me convenceu a tentar de novo. Comprou um piano usado e colocou no apartamento dele. No começo, minhas mãos estavam rígidas, esquecidas, mas ele foi paciente. E aos poucos, Tiago, as notas voltaram. Eu voltei a tocar. Não com a habilidade de antes, mas com algo mais precioso, com verdade. Eu estava completamente destruído. Como eu não sabia. Como ninguém sabia. Mantive tudo em segredo porque tinha medo. Medo do julgamento. Medo de machucar sua avó, mesmo depois de ela ter partido. Medo de decepcionar você, sua mãe, a família. Eu sei que foi covardia. Eu sei. Mas era tudo o que eu conseguia fazer. A carta estava chegando ao fim. Eu podia sentir. Eduardo e eu tivemos 5 anos juntos, Tiago. 5 anos roubados do tempo. 5 anos que nunca vão compensar os 60 que perdemos. Mas foram os 5 anos mais honestos da minha vida. Ele me ensinou que nunca é tarde para voltar a ser quem você é, mesmo que seja apenas por um momento. Respirei fundo, tentando conter os soluços. O homem que entregou essa carta é Eduardo. Eu pedi a ele que fizesse isso porque eu não conseguiria. Quero que você saiba, Tiago, que o avô que você conheceu era real. Eu te amava genuinamente. Sua mãe também. Minha vida não foi uma mentira, foi apenas incompleta. E nesses últimos anos, Eduardo me ajudou a completar os pedaços que faltavam. Virei para a última folha. Não estou pedindo perdão, porque sei que não há nada a perdoar. Estou pedindo compreensão. Estou pedindo que você entenda que as pessoas são mais complicadas do que parecem, que carregamos mundos inteiros dentro de nós, mundos que às vezes nem nós mesmos conseguimos explorar completamente. Eu vivi uma vida de silêncios, Tiago. Não deixe isso acontecer com você. Seja quem você é. Ame quem você quer amar. Não deixe o medo te roubar suas sinfonias. Com todo o amor que um velho tolo ainda é capaz de sentir. Seu avô Roberto. Eu fiquei paralisado naquele banco por quanto tempo, eu não sei. Minutos, talvez horas. As folhas da carta estavam amassadas nas minhas mãos, molhadas pelas lágrimas que não paravam de cair. Ao redor, o mundo continuava, girando. Ouvia vozes distantes vindo da capela, o som de carros passando na rua, pássaros cantando no ipê acima de mim. Mas tudo parecia distante, como se eu estivesse debaixo d'água, submerso em uma realidade completamente nova. Meu avô não era quem eu pensava, ou melhor, ele era exatamente quem eu pensava, mas também era 1000 outras coisas que eu nunca imaginei. Ele era o homem do quintal, o consertador de cercas, o fazedor de sucos,
Mas também era o jovem que sonhava reger orquestras, o pianista que teve seus sonhos esmagados, o homem que amou outro homem numa época em que esse amor era impossível, o covarde que abandonou tudo por medo, o sobrevivente que construiu uma vida apesar da dor, e finalmente, nos últimos anos, o homem que encontrou coragem para voltar a ser quem sempre foi. Como é que eu não percebi? Tentei vasculhar minhas memórias procurando sinais, pistas que eu deveria ter visto. Aquela melancolia constante nos olhos dele. A forma como ele desviava de conversas sobre o passado. As horas que passava sozinho no quintal, em silêncios que eu interpretava como contemplação tranquila, mas que agora entendo como angústia contida. As fotos que ele escondeu rapidamente. As ligações sussurradas. Tudo fazia sentido agora, mas naquele momento eu estava cego. Cego pela minha própria certeza de que o conhecia. Pensei em Eduardo, aquele homem que apareceu na capela, elegante e triste, carregando uma carta por 5 anos, esperando o momento de cumprir uma promessa. Ele amou meu avô. Ele esperou por ele durante décadas, construiu uma vida sozinho, e então, quando o destino os reuniu novamente, ele abriu seus braços e seu apartamento, e seu violoncelo, e deu ao meu avô os últimos anos de verdade que ele poderia ter. Quem era eu para julgar esse amor? Quem era qualquer um de nós? Pensei na minha avó Cecília. Eu era criança quando ela morreu, mas lembro dela como uma mulher doce, sempre com um sorriso tranquilo, sempre cuidando de todo mundo. Ela sabia? Será que em algum nível ela percebeu que havia partes do meu avô que ela nunca conseguiria alcançar? E se soube, por que ficou? Talvez ela o amasse apesar disso. Talvez ela entendesse que o amor tem muitas formas e que às vezes a melhor forma de amar alguém é deixá-lo ter seus espaços secretos. Ou talvez ela nunca soube e viveu uma vida acreditando em algo que não era completo. Eu nunca saberei. E minha mãe? Como eu ia contar isso a ela? Como eu ia entrar naquela capela, olhar para ela devastada pela perda do pai e dizer: "Mãe, tem algo que você precisa saber"? Seria egoísmo da minha parte revelar? Seria justiça? Eu não sabia. A carta era endereçada a mim, não a ela. Meu avô escolheu me contar, não contar a ela. Por quê? Será que ele achou que ela não entenderia? Ou será que ele queria protegê-la, poupá-la de uma verdade que poderia mudar a forma como ela via toda a sua infância, todo o casamento dos pais? Olhei para a carta novamente. As palavras dançavam na página, embaçadas pelas lágrimas. Não deixe o medo te roubar suas sinfonias. Essa frase ecoava na minha mente. Quais eram minhas sinfonias? O que eu estava escondendo de mim mesmo? Que sonhos eu estava sufocando porque eram inconvenientes, porque não se encaixavam na imagem que eu achava que devia projetar? Eu tinha 26 anos. Trabalhava num escritório fazendo algo que não me apaixonava. Tinha uma namorada que era legal, mas com quem eu não sentia aquela fagulha. Vivia no piloto automático, fazendo o que se esperava de mim. Eu estava me tornando meu avô, percebi com um choque. Eu estava construindo minha própria vida de silêncios, minha própria prisão de deveres e esperados. E lendo aquela carta, eu jurei a mim mesmo que não deixaria que 60 anos se passassem antes de acordar. Finalmente juntei coragem e levantei do banco. Dobrei a carta cuidadosamente. Guardei no bolso interno do paletó, bem perto do coração. Limpei o rosto como pude e voltei para a capela. O movimento havia aumentado. Mais pessoas haviam chegado e o horário do sepultamento se aproximava. Minha mãe me viu entrar e veio até mim preocupada. "Tiago, você está bem? Você sumiu", fiquei preocupada. "Estou bem, mãe, só precisava de um momento." Ela segurou meu rosto com ambas as mãos, daquele jeito que só mães fazem, e olhou fundo nos meus olhos. "Você está com os olhos vermelhos. Eu sei que é difícil, meu filho, ele te amava muito." "Eu sei, mãe, eu também amava ele muito." Ela me abraçou, e eu retribuí, sentindo o corpo dela tremer com o choro contido. Naquele abraço, tomei uma decisão. Eu não contaria a ela. Não agora. Talvez nunca. Aquele segredo era meu agora. Meu avô escolheu dividi-lo comigo, e eu respeitaria essa escolha.
Ela não precisava carregar o peso de reescrever décadas de memórias. Ela podia continuar amando o pai que conheceu, o homem que a criou com carinho, mesmo que incompleto. Alguns segredos, percebi, são atos de amor. Quando nos separamos, olhei ao redor da capela procurando Eduardo. Parte de mim esperava vê-lo sentado em algum canto, observando de longe, mas ele não estava mais ali. Ele havia cumprido sua missão, entregado a carta como prometido e desaparecido. Será que ele ficaria para o sepultamento? Será que ele iria ao cemitério, mantendo distância, apenas mais um rosto anônimo na multidão de enlutados? Ou será que ele se despedira do meu avô à sua própria maneira, em particular, nos últimos dias de vida dele no hospital? Talvez, em visitas que ninguém sabia que aconteciam. A cerimônia começou. O padre falou as palavras de sempre, aquelas frases prontas sobre vida eterna e descanso merecido. Algumas pessoas se levantaram para falar, compartilhando memórias superficiais. O Roberto bom vizinho, o Roberto trabalhador honesto, o Roberto jardineiro dedicado. Cada testemunho era verdadeiro, mas tão incompleto. Ninguém falou sobre o Roberto que queria ser maestro. Ninguém mencionou o Roberto, que tocava piano às escondidas num apartamento perto do centro. Ninguém sabia sobre o Roberto que amou Eduardo, com uma intensidade que atravessou 6 décadas. Eu quis me levantar e gritar tudo isso. Quis dizer, vocês não conheciam ele, nenhum de vocês, mas fiquei calado, porque talvez seja isso que fazemos com os mortos. Transformamos eles em versões palatáveis, em histórias que cabem confortavelmente nos nossos entendimentos limitados. Simplificamos suas complexidades porque é mais fácil guardar luto por alguém que podemos encaixar numa caixa conceitual simples. Mas meu avô não cabia em caixa nenhuma. Ele transbordava. E agora só eu sabia disso. Quando fecharam o caixão, senti uma pontada de pânico. Era real agora, definitivo. Eu nunca mais poderia perguntar nada a ele. Nunca mais poderia olhar nos olhos dele e dizer: eu sei, vô, e está tudo bem. Ele morreu sem ter certeza de como eu reagiria. Morreu carregando o medo de me decepcionar. E isso me destruía. Seguimos em cortejo até o cemitério. O céu estava nublado, ameaçando chuva. Apropriado, pensei. O mundo todo parecia estar de luto. Chegamos ao jazigo da família onde minha avó já estava enterrada. Eles ficariam lado a lado como estiveram em vida. Mas agora eu sabia que essa não era a história completa. Havia um homem em algum lugar dessa cidade, provavelmente sozinho em seu apartamento, chorando uma perda que ele não podia tornar pública, um luto que ele teria que viver em silêncio porque o mundo não reconhecia seu direito de sofrer. Enquanto desciam o caixão, varri os rostos das pessoas presentes e então eu ouvi. Eduardo. Ele estava no limite do grupo, meio escondido atrás de uma árvore. Distante o suficiente para não chamar atenção, mas perto o suficiente para testemunhar. Nossos olhos se encontraram por um segundo, e ele fez um leve aceno de cabeça. Era uma despedida, percebi. Ele estava se despedindo não só do meu avô, mas de mim também. Afinal, que conexão tínhamos nós além daquela carta? Mas eu não podia deixá-lo ir assim. Não podia deixá-lo carregar aquele luto sozinho. Esperei a cerimônia terminar. Esperei as pessoas começarem a se dispersar e então me afastei discretamente do grupo, caminhando na direção onde eu o vira. Ele ainda estava ali, parado sob a árvore, olhando para o jazigo à distância. Eduardo, eu disse baixinho, chegando perto dele. Ele se virou surpreso. De perto pude ver os olhos dele vermelhos e inchados. Ele tinha chorado. Talvez estivesse chorando ainda. Tiago, ele disse com voz embargada. Você leu a carta. Li tudo. Ficamos em silêncio por um momento. 2 estranhos conectados por um amor que nenhum de nós viveu diretamente, mas que mudou ambos de formas irreversíveis. Ele te amava muito. Você sabe. Eduardo disse finalmente. Falava de você o tempo todo. Do neto inteligente, do neto bondoso. Você era o orgulho dele. Lágrimas voltaram aos meus olhos. Eu não sabia. Não sabia de nada. Ele não queria que você soubesse enquanto ele estivesse vivo. Tinha medo. Medo de perder você. Medo de mudar a forma como você o via. E ele estava errado.
Eu disse, minha voz mais firme agora. Nada disso muda quem ele era para mim. Nada disso diminui o amor que eu sinto por ele. Se algo só faz eu respeitá-lo ainda mais. Eduardo sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Eu disse a ele que você entenderia. Ele não acreditou. Mas eu conhecia você através das histórias dele. E eu sabia. Você o fez feliz, eu disse. As palavras saindo antes que eu pudesse pensar. Nos últimos anos, eu percebi algo diferente nele. Uma leveza que eu não conseguia explicar. Era você. Você devolveu algo a ele que eu nem sabia que estava faltando. Eduardo fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente. Eu queria que tivéssemos tido mais tempo. 5 anos não foram suficientes. 60 anos não seriam suficientes. Vocês tiveram o que puderam ter. E isso precisa significar algo. Ele abriu os olhos e me encarou. Havia uma pergunta não dita ali, uma hesitação. Você quer tomar um café algum dia? Eu perguntei. Quero ouvir mais. Sobre ele, sobre vocês, sobre quem ele era quando estava com você. Eduardo pareceu genuinamente surpreso. Você tem certeza? Não precisa fazer isso por obrigação. Não é obrigação, eu interrompi. É necessidade. Eu preciso conhecer todas as versões dele, inclusive a que você conheceu. Talvez especialmente essa. Ele assentiu lentamente, e algo como alívio atravessou seu rosto. Eu adoraria. Adoraria mesmo. Trocamos números de telefone ali mesmo em pé sob aquela árvore no cemitério, cercados por lápides e histórias enterradas. E naquele momento, senti que estava honrando meu avô da única forma que importava, não escondendo sua verdade, mas abraçando-a. Os dias seguintes foram estranhos. A casa parecia mais silenciosa, como se o mundo inteiro estivesse de luto. Minha mãe passou o tempo organizando os pertences do meu avô, decidindo o que guardar, o que doar, o que jogar fora. Eu ajudava quando podia, mas cada objeto que pegava parecia carregar um peso novo agora. Aquele relógio de bolso que ele sempre usava. Será que foi um presente de Eduardo? Aquela foto desbotada na gaveta? Quem eram realmente aquelas pessoas? Cada item era um mistério que eu nunca poderia resolver completamente. 3 dias depois do enterro, liguei para Eduardo. Marcamos de nos encontrar num café pequeno e discreto no centro da cidade. Cheguei 10 minutos adiantado, nervoso de uma forma que não conseguia explicar. Quando ele entrou, com aquele mesmo terno cinza e aquele porte elegante, senti como se estivesse prestes a conhecer uma parte secreta da história da minha própria família. Um capítulo que foi escrito em tinta invisível. Pedimos café, ficamos em silêncio por alguns segundos, ambos sem saber como começar essa conversa impossível. Finalmente, ele começou. Eu conheci Roberto em 1957, disse, sua voz suave, mas clara. Eu tinha 20 anos, ele 21. Era meu primeiro ano no conservatório. Eu vinha de uma família simples, e estar ali era um sonho que eu havia perseguido contra todas as probabilidades. Roberto já estava no 2º ano. Ele tocava piano de uma forma que eu nunca tinha ouvido. Não era tecnicamente perfeito, mas tinha alma. Cada nota parecia vir de um lugar profundo dentro dele. Eu ouvia fascinado, tentando imaginar meu avô jovem, com 21 anos, cabelos escuros, dedos dançando sobre teclas de piano. Nos conhecemos numa aula de teoria musical. Ele me ajudou com uma partitura que eu estava tendo dificuldade em ler. Depois fomos tomar café e conversamos por horas. Ele falava sobre música como outras pessoas falam sobre religião, com uma devoção absoluta. Dizia que queria reger, que quando fechava os olhos conseguia ouvir orquestras inteiras tocando sinfonias que ele mesmo compunha. Ele compunha? Eu perguntei chocado. Mais uma camada do meu avô revelada. Compunha. Tinha cadernos cheios de composições. Algumas eram técnicas, exercícios, mas outras eram lindas, Tiago. Verdadeiramente lindas. Ele tinha talento. Talento de verdade. O que aconteceu com essas composições? Eduardo suspirou. Não sei. Imagino que ele as destruiu quando abandonou tudo.
ou as guardou em algum lugar onde nunca mais precisasse olhar para elas. A ideia daqueles cadernos perdidos, daquelas músicas nunca tocadas, me encheu de uma tristeza profunda. Quantas sinfonias morreram com meu avô? Quantas notas ficaram para sempre presas em sua cabeça, nunca traduzidas para o mundo? Nos tornamos inseparáveis rapidamente. Eduardo continuou. Estudávamos juntos, ensaiávamos juntos, e em algum momento a linha entre amizade e algo mais começou a desaparecer. Não foi de repente. Foi gradual, como uma música que começa suave e vai crescendo até se tornar impossível de ignorar. Como foi? Eu perguntei, sabendo que era uma pergunta íntima demais, mas precisando saber mesmo assim. Eduardo sorriu, um sorriso distante, perdido em memórias de 6 décadas atrás. Foi assustador. Era 1958. Homens não podiam amar homens. Não, oficialmente. Você podia ser preso, espancado, morto. Então foi clandestino desde o início. Encontros secretos, toques roubados em salas vazias, cartas escritas em código caso alguém as encontrasse. Mas também foi a coisa mais intensa que eu já vivi. Quando estávamos juntos, quando tocávamos música um para o outro, era como se o resto do mundo desaparecesse. E quando terminou, a expressão dele se fechou, a dor ainda visível mesmo depois de tanto tempo. Os pais dele descobriram. Até hoje não sei exatamente como. Talvez alguém nos viu, talvez ele deixou escapar algo, não importa. O resultado foi o mesmo. Eles o arrancaram do conservatório, o forçaram a largar tudo. E ele me deixou, Tiago. Simplesmente me deixou. Disse que não podia, que não conseguia ir contra a família, que tinha medo. Ouvi a mágoa na voz dele, ainda fresca, ainda sangrando. Eu fiquei destroçado. Passei meses sem conseguir tocar. Quando finalmente consegui, toda a música que eu tocava soava como lamento. Terminei o conservatório, comecei a tocar profissionalmente, viajei o país, construí uma carreira, mas sempre houve um buraco, uma nota faltando. Você nunca encontrou ninguém? Encontrei pessoas. Tive relações, algumas duraram anos, mas nunca foi igual. E eu acho que nunca quis que fosse. Parte de mim queria manter Roberto intocado, perfeito na memória, aquele primeiro amor que define todos os outros. E então vocês se reencontraram. 5 anos atrás, sim, completamente por acaso. Ou talvez o universo tenha conspirado, quem sabe. Quando o vi naquele supermercado mais velho, grisalho, mas ainda com aqueles olhos profundos, foi como se o tempo não tivesse passado. E ao mesmo tempo, foi como se décadas de dor caíssem sobre mim de uma vez. Como foi o reencontro? Estranho, maravilhoso, doloroso. Fomos tomar café, como estamos fazendo agora, e falamos por horas. Ele me contou sobre a vida dele, sobre a esposa que havia falecido, sobre a filha, sobre você. E eu contei sobre minhas viagens, minhas apresentações, minha vida solitária, mas preenchida por música. Eduardo pausou, tomou um gole do café já frio e continuou. No final daquela conversa, ele chorou, pediu desculpas, disse que passou a vida inteira se arrependendo, que não passou um único dia sem pensar em mim, em nós, no que poderia ter sido. E eu, Tiago, eu perdoei. Como não poderia perdoar? Ele era o amor da minha vida, ainda era. E vocês recomeçaram. Recomeçamos. Diferente, é claro. Éramos homens velhos, não aqueles garotos do conservatório. Mas havia uma conexão, uma intimidade que 60 anos não conseguiram apagar. Ele vinha ao meu apartamento 2, às vezes 3 vezes por semana. Conversávamos, eu tocava para ele, e eventualmente ele aceitou tocar também. Meus olhos se encheram de lágrimas novamente. Como foi ouvi-lo tocar de novo depois de tanto tempo? Foi como ouvir um fantasma, Eduardo disse, sua própria voz embargada. As mãos dele estavam duras, não tinham mais a agilidade de antes. Mas havia algo ali, Tiago. Algo verdadeiro. Ele tocava com uma emoção bruta que vinha de décadas de supressão. Cada nota era um grito, um lamento, uma celebração. Era lindo e devastador ao mesmo tempo. Fiquei imaginando meu avô sentado ao piano no apartamento de Eduardo, dedos tropeçando nas teclas, mas continuando mesmo assim, liberando 60 anos de música represada.
Ele era feliz? Eu perguntei, precisando saber. Nesses últimos anos, sim. Dentro do possível, sim. Ele ainda carregava culpa. Ainda tinha medo de ser descoberto. Mas havia momentos, quando estávamos só nós dois, em que ele relaxava completamente. Ria daquele jeito solto. Falava sobre sonhos como se ainda fosse jovem. Nesses momentos, eu via o Roberto de 21 anos. Aquele garoto cheio de paixão e possibilidades. Obrigado, eu disse de repente. Eduardo me olhou confuso. Por quê? Por tê-lo devolvido para ele mesmo, mesmo que por pouco tempo. Você deu a ele algo que ninguém mais podia dar. Eduardo segurou minha mão através da mesa, um gesto simples, mas carregado de significado. E ele me deu um final para nossa história. Não o final que eu sonhei quando tinha 20 anos, mas um final. Um fechamento. Isso é mais do que muitas pessoas conseguem. Ficamos ali por mais 2 horas, e Eduardo me contou histórias. Sobre o dia em que meu avô tentou cozinhar para ele e queimou tudo. Sobre a tarde em que foram escondidos a um concerto de orquestra e meu avô chorou durante todo o segundo movimento. Sobre a última vez que se viram. 2 semanas antes da morte dele, quando meu avô já estava fraco, mas insistiu em ir ao apartamento de Eduardo uma última vez. Ele sabia que ia morrer em breve, Eduardo disse. E me fez prometer que entregaria a carta a você. Disse que você merecia saber a verdade, que você era inteligente o suficiente para entender. Ele estava certo. Eu sei. Eu percebi isso no velório, quando te entreguei a carta. Vi nos seus olhos. Você tem a mesma profundidade que ele tinha. A mesma capacidade de conter multidões. Depois daquele encontro, Eduardo e eu começamos a nos ver regularmente. Uma vez por semana, às vezes mais, nos encontrávamos no mesmo café ou eu ia até o apartamento dele. Ele me mostrou fotos antigas, algumas das quais eu havia visto brevemente na casa do meu avô, mas que agora ganhavam contexto. Havia uma em particular, de 2 jovens em frente ao conservatório, ambos sorrindo largamente para a câmera. Um deles era claramente meu avô, com cabelos escuros e olhos brilhantes. O outro era Eduardo, mais magro então, segurando um estojo de violoncelo. Essa foi tirada 1 semana antes de tudo desmoronar, Eduardo me disse, segurando a foto com cuidado reverente. Nós não sabíamos que estava acabando. Achávamos que tínhamos todo o tempo do mundo. Ele também me deixou ouvir gravações. Eduardo havia gravado algumas das sessões em que meu avô tocava piano no apartamento dele. Eram gravações de celular, qualidade ruim. Mas quando apertei o play e ouvi aquelas notas, aquele som que era ao mesmo tempo hesitante e profundamente emocional, desmoronei. Era meu avô. Aquele som vinha das mesmas mãos que consertavam cercas e faziam suco de fruta. As mesmas mãos que seguraram as minhas quando eu era criança. Por que você gravou? Eu perguntei. Porque eu sabia que ele não estaria aqui para sempre. Nenhum de nós está. E eu queria ter algo, alguma prova de que esses momentos foram reais, de que nós fomos reais. Ouvi aquela gravação tantas vezes que memorizei cada nota, cada pausa, cada suspiro audível do meu avô entre os acordes. Virou minha forma de me conectar com ele, de conversar com o fantasma dele. Minha vida começou a mudar. A carta, as conversas com Eduardo, tudo isso me forçou a olhar para minha própria existência com olhos mais críticos. Eu estava vivendo ou apenas existindo? Estava fazendo escolhas ou seguindo um roteiro que outros escreveram para mim? Terminei com minha namorada. Foi amigável, honesto. Disse a ela que não estava, sendo justo com nenhum de nós dois, continuar algo que era mais confortável do que genuíno. Ela entendeu, ou fingiu entender. De qualquer forma, nos separamos sem amargura. Comecei a questionar meu trabalho. Passei anos num escritório fazendo tarefas que não significavam nada para mim, ganhando dinheiro que eu gastava em coisas que não me traziam alegria. Qual era o ponto? Meu avô passou 60 anos fazendo algo que odiava porque tinha medo de perseguir o que amava. Eu tinha 26 anos. Eu ainda tinha tempo. Então fiz algo louco, pedi demissão. Não tinha plano B, não tinha emprego esperando, mas pedi demissão mesmo assim. Meus pais ficaram preocupados, acharam que eu estava tendo um colapso emocional por causa da morte do meu avô. Talvez estivesse, mas também estava acordando.
O que você vai fazer? Minha mãe perguntou, genuinamente preocupada. Ainda não sei, mãe, mas sei que não é aquilo. Comecei a passar mais tempo no apartamento de Eduardo. Ele tinha uma estante cheia de livros sobre música, partituras antigas e biografias de compositores. Comecei a ler. Nunca tinha tido interesse particular por música clássica antes, mas agora cada página parecia revelar algo sobre meu avô, sobre a paixão que ele teve que abandonar. Um dia, Eduardo me perguntou: "Você toca algum instrumento?" "Não, nunca aprendi." "Quer aprender?" Hesitei. Parte de mim tinha medo, como se aprender fosse uma traição ou uma apropriação de algo que pertencia ao meu avô. Mas outra parte sentia que seria uma forma de honrá-lo, de continuar algo que ele teve que parar. "Sim", eu disse finalmente, "quero." Eduardo começou a me ensinar violoncelo. Eu era terrível no começo, desastrado, sem coordenação. Mas ele era paciente, da mesma forma que provavelmente fora paciente com meu avô. E lentamente, muito lentamente, comecei a entender. Não só a técnica, mas o sentimento. Como uma nota pode carregar um mundo de emoção, como o silêncio entre as notas é tão importante quanto as próprias notas. "Roberto ficaria orgulhoso", Eduardo disse numa tarde, depois de eu conseguir tocar uma escala simples, sem grandes erros. "Você acha?" "Tenho certeza. Ele sempre quis que você perseguisse seus sonhos. Ele não conseguiu perseguir os dele, então projetava em você as esperanças que tinha para si mesmo." "Eu nem sei quais são meus sonhos", eu confessei. "Então esse é seu primeiro passo. Descobrir." Foi o que comecei a fazer. Explorei. Experimentei coisas novas. Fiz um curso de fotografia, algo que sempre me interessou vagamente, mas nunca tive coragem de perseguir seriamente. Descobri que tinha um olho razoável para a composição, para capturar momentos. Comecei a fotografar a cidade, as pessoas, tentando contar histórias através de imagens da mesma forma que meu avô tentava contar histórias através de música. 3 meses depois da morte dele, Eduardo me convidou para ir a um concerto de orquestra. Era a primeira vez que ele ia desde que meu avô morrera, e ele não queria ir sozinho. Aceitei, e naquela noite, sentado na sala de concertos, ouvindo a orquestra tocar Tchaikovsky, entendi finalmente o que meu avô sentia. A música não era apenas som, era linguagem, era emoção pura traduzida em ondas que atravessavam o ar e tocavam algo profundo dentro de você. No intervalo, Eduardo me disse: "Eu costumava imaginar Roberto aqui regendo. Ele teria sido magnífico." "Ainda podemos imaginar", eu disse. "Talvez seja nisso que ele se tornou. Uma possibilidade eterna, uma sinfonia não tocada, mas ainda assim presente." Eduardo sorriu, lágrimas nos olhos. "Você tem a alma de poeta, Tiago. Seu avô teria amado ouvir você falar assim." Depois do concerto, caminhamos pela cidade em silêncio. Era uma noite clara, estrelas visíveis apesar das luzes urbanas. Parei em frente a uma vitrine de uma loja de instrumentos musicais. Havia um piano lá dentro, iluminado, convidativo. "Você acha que ele me perdoou?" Eduardo perguntou de repente, quebrando o silêncio. Por deixá-lo ir naquela época, eu poderia ter lutado mais, poderia ter insistido para fugirmos juntos, mas tive medo também. Olhei para ele, para aquele homem que amou meu avô por 65 anos, através de décadas de separação e apenas 5 anos de reencontro. Não havia nada a perdoar, Eduardo. Vocês eram jovens, o mundo era cruel. Vocês fizeram o que podiam com as ferramentas que tinham. Eu espero que sim. Eu espero que onde quer que ele esteja, ele saiba que eu nunca parei de amá-lo. Ele sabe, eu disse com convicção. Ele sempre soube. Continuamos caminhando e eventualmente chegamos perto da casa onde meu avô morava. A casa estava vazia agora, à venda. Minha mãe não tinha coragem de ficar com ela, muitas memórias, muito pesada a ausência. Paramos em frente ao portão, olhando para o quintal que ele cuidava com tanto zelo. "Posso te contar um segredo?" Eduardo disse. "Sempre." Nós plantamos uma árvore juntos aqui, nesse quintal. Foi há 3 anos. Um ipê amarelo no canto esquerdo. Roberto disse que queria plantar algo que floresceria depois que ele se fosse, algo que continuaria vivo quando ele não estivesse mais aqui.
Eu ajudei a cavar o buraco, segurei a muda enquanto ele cobria com terra. Foi um dos dias mais felizes que tivemos. Olhei para o canto esquerdo do quintal. Lá estava o ipê, já razoavelmente crescido, seus galhos balançando suavemente com o vento noturno. Mesmo no escuro, eu podia ver. Eles plantaram aquilo juntos. Um símbolo vivo do amor deles, escondido à vista de todos, apenas mais uma árvore num quintal cheio de plantas. Prometa uma coisa, Eduardo disse, segurando meu braço. Quando venderem a casa, certifique-se de que os novos donos não derrubam essa árvore. Deixe ela crescer, deixe ela florescer, por nós, por ele. Eu prometo. 6 meses se passaram desde o velório. A casa do meu avô foi vendida. Fiz questão de conversar pessoalmente com os compradores, um casal jovem com 2 filhos pequenos. Contei a eles sobre o ipê, sobre como era especial, sobre como meu avô o plantou com carinho. Não contei a história toda, é claro, mas o suficiente para que eles prometessem cuidar da árvore. A mulher sorriu e disse que adorava ipês, que na infância tinha um no quintal da casa dos pais. Senti que a árvore estaria segura. Minha vida estava tomando uma forma diferente. Eu não tinha mais emprego fixo, mas estava fazendo freelance como fotógrafo, aceitando trabalhos pequenos aqui e ali. Não ganhava muito, mas ganhava o suficiente, e pela primeira vez em anos, acordava com vontade de sair da cama. Cada foto que tirava parecia ser uma forma de ver o mundo com os olhos do meu avô, de buscar beleza nos cantos esquecidos, de contar histórias que mereciam ser contadas. Continuei as aulas de violoncelo com Eduardo. Progrediu lentamente, mas progredi. Ele era paciente, gentil, e às vezes, quando eu tocava algo particularmente bem, via um brilho nos olhos dele que imaginava ser o mesmo brilho que aparecia quando meu avô tocava piano para ele. Um dia, Eduardo me disse: "Há algo que eu quero te mostrar." Fomos ao apartamento dele e ele me levou até um pequeno armário que eu nunca tinha visto aberto. De dentro, ele tirou uma caixa de madeira antiga e desgastada. Abriu com cuidado e lá dentro havia cadernos. Vários cadernos com capas manchadas pelo tempo. As composições dele, eu sussurrei, mal conseguindo acreditar. Sim, ele me deu há 2 anos. Disse que não conseguia mais olhar para elas, mas não conseguia destruí-las também. Pediu que eu guardasse. Com mãos tremendo, peguei um dos cadernos e abri. Páginas e páginas de partituras escritas à mão. Algumas eram exercícios técnicos, como Eduardo havia mencionado. Mas outras eram claramente músicas completas, com anotações nas margens, indicações de dinâmica, até nomes. Sinfonia para um amor impossível. Variações sobre o silêncio. Requiem para mim mesmo. Ele nunca tocou essas para você? Eu perguntei. Não. Disse que não conseguia. Eram muito pessoais, muito dolorosas. Vinham de um tempo em que ele ainda tinha esperança. Passei horas examinando aqueles cadernos. Não sabia ler música bem o suficiente para ouvir as melodias na minha cabeça, mas podia sentir a intenção atrás de cada nota cuidadosamente desenhada. Era como ler o diário do meu avô, mas em vez de palavras, eram acordes e compassos. O que vamos fazer com isso? Eu perguntei. Eduardo ficou pensativo. Não sei, parte de mim quer que elas fiquem guardadas, seguras, privadas. Mas outra parte acha que seria uma tragédia deixar essas músicas morrerem com ele. Elas merecem ser ouvidas. Será que conseguiríamos? Será que poderíamos fazer com que alguém as tocasse? Seria possível. Eu conheço pessoas, músicos, regentes. Poderia pedir para olharem. A ideia começou a ganhar forma. E se conseguíssemos fazer com que pelo menos uma das composições do meu avô fosse executada? E se pudéssemos dar voz àquelas notas que ficaram silenciosas por mais de 60 anos? Levou tempo, muitas ligações, muitos favores pedidos por Eduardo. Mas eventualmente conseguimos. Um pequeno conjunto de câmara local concordou em tocar uma das peças do meu avô, a que ele intitulou Variações sobre o Silêncio. Seria numa apresentação beneficente, pequena, sem grande plateia, mas seria real. A música dele seria ouvida. Quando contei para Eduardo, ele chorou. Não aquele choro contido e digno, mas um choro profundo, catártico.
de alguém que carregava décadas de luto finalmente encontrando alguma forma de libertação. A apresentação foi marcada para daqui a 2 meses. Eduardo e eu trabalhamos juntos, preparando as partituras, transcrevendo-as para formato digital, fazendo cópias limpas que os músicos pudessem ler facilmente. Cada nota que eu copiava parecia me conectar ainda mais profundamente com meu avô, como se através daqueles símbolos musicais eu pudesse tocar a essência de quem ele realmente era. Durante esse tempo, comecei a pensar na minha mãe. Ela ainda não sabia de nada. Para ela, o pai continuava sendo o Roberto contador, o homem simples e reservado que criou ela com dedicação, mas distância emocional. Toda vez que a via, sentia o peso daquele segredo pressionando meu peito, mas também sentia a responsabilidade da escolha que meu avô fez. Ele contou a mim, não a ela. Por algum motivo, ele decidiu que eu deveria ser o guardião daquela verdade. Mas com a apresentação se aproximando, comecei a questionar essa decisão. A música dele ia ser tocada publicamente. O nome dele ia aparecer no programa Variações sobre o Silêncio, composta por Roberto Santos em 1958. As pessoas iam perguntar. Minha mãe poderia descobrir de qualquer jeito, e seria pior se descobrisse através de estranhos do que através de mim. Uma noite, 3 semanas antes da apresentação, fui até a casa dela. Meu pai estava viajando a trabalho, era só nós dois. Fizemos jantar juntos, conversamos sobre coisas banais. E então, quando estávamos tomando café na sala, respirei fundo e disse: "Mãe, tem algo que eu preciso te contar sobre o vovô." Ela me olhou com aquela expressão maternal de preocupação instantânea. "O que foi, filho? Aconteceu algo?" "Não aconteceu." "Não, mas tem algo que ele queria que alguém soubesse. E ele escolheu me contar." Tirei a carta do bolso. Eu a carregava comigo desde aquele dia no velório, como um talismã. Uma lembrança constante de que as pessoas são sempre mais complexas do que parecem. Estendi para ela. "Ele deixou isso para mim e eu acho que você tem o direito de ler também." Minha mãe pegou a carta com mãos hesitantes. Olhou para mim buscando pistas, mas eu apenas assenti encorajadoramente. Ela começou a ler, e eu observei cada microexpressão atravessando seu rosto. Confusão, choque, tristeza, compreensão, lágrimas. Levou quase meia hora para ela terminar. Quando finalmente olhou para mim novamente, seus olhos estavam vermelhos e molhados. Mas havia algo mais ali além de tristeza. Havia uma espécie de alívio, como se peças de um quebra-cabeça que nunca se encaixaram direito, finalmente encontrassem seus lugares. "Eu sempre soube que havia algo," ela disse com voz embargada. "Não exatamente o que, mas sempre senti que ele carregava uma dor que eu não conseguia alcançar. Mamãe também sentia, acho. Ela nunca disse nada, mas às vezes eu a pegava olhando para ele com uma tristeza nos olhos, como se soubesse que estava casada com um fantasma." "Você está com raiva dele?" eu perguntei. Ela ficou em silêncio por um longo momento pensando. "Não, não estou. Deveria estar?" Ele mentiu, escondeu quem era. Construiu uma vida inteira sobre silêncios. Mas também, eu existo por causa dessas escolhas, Tiago. Se ele tivesse sido corajoso, se tivesse fugido com Eduardo, eu nunca teria nascido. Você nunca teria nascido. Então, como posso julgá-lo por decisões que resultaram em mim? Era uma lógica circular, mas fazia sentido. Toda a nossa existência era consequência direta das escolhas que nossos antepassados fizeram, certas ou erradas. Ele te amava, mãe. Isso eu sei. Talvez não da forma como deveria ter amado a vovó, mas ele amava você completamente. Eu sei, ela disse, limpando as lágrimas. E de certa forma isso torna tudo ainda mais triste. Ele poderia ter sido feliz, Tiago. Verdadeiramente feliz. Mas escolheu fazer todos ao redor dele minimamente felizes em vez disso e se sacrificou no processo. Contei a ela sobre Eduardo, sobre os 5 anos que eles estiveram juntos, sobre as composições que encontramos. E então contei sobre a apresentação. "A música dele vai ser tocada?" ela perguntou, uma mistura de incredulidade e alegria na voz. "Depois de todos esses anos?" "Daqui a 3 semanas. Eu queria que você estivesse lá." Ela segurou minha mão, apertou forte. "Eu vou estar."
Com certeza, vou estar. Quando saí daquela noite, senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. O segredo não era mais só meu, era nosso agora, da família. E de alguma forma isso fazia meu avô parecer mais real, mais tridimensional, mais humano. As semanas passaram rápido. O conjunto de câmara ensaiou a peça várias vezes, e Eduardo e eu fomos a alguns dos ensaios. A primeira vez que ouvi aquelas notas tomando vida, executadas por músicos de verdade, não consegui conter as lágrimas. Era como se meu avô estivesse na sala conosco, finalmente tendo voz, finalmente sendo ouvido. O maestro do conjunto, um homem de meia idade chamado Ricardo, veio falar comigo depois de um dos ensaios. Essa composição é notável, ele disse. Há uma maturidade emocional aqui que você raramente vê em alguém tão jovem. Seu avô tinha apenas 23 quando escreveu isso? Tinha. E foi a última coisa que ele compôs antes de abandonar a música completamente. Ricardo balançou a cabeça, triste. Que desperdício! Ele poderia ter sido alguém importante. Ele foi alguém importante, eu corrigi gentilmente. Só não da forma que o mundo mede importância. A noite da apresentação chegou. Era num pequeno auditório, capacidade para talvez 200 pessoas. Não estava lotado, mas tinha uma audiência respeitável. Minha mãe estava lá sentada ao meu lado na terceira fileira. Eduardo estava 2 cadeiras à esquerda, vestindo o mesmo terno cinza que usara no velório, seus cabelos brancos penteados cuidadosamente. O programa tinha várias peças de compositores conhecidos: Bach, Mozart, Brahms. A composição do meu avô seria a penúltima. Quando o momento chegou, o maestro Ricardo se virou para a plateia e disse: "A próxima peça é especial. É uma estreia mundial de uma composição que ficou guardada por 67 anos. Variações sobre o Silêncio, de Roberto Santos, escrita em 1958. Roberto faleceu recentemente, e esta apresentação é dedicada à sua memória e ao amor que ele carregou ao longo de toda a sua vida." Olhei para Eduardo. Lágrimas já escorriam pelo rosto dele. Olhei para minha mãe. Ela segurava minha mão tão forte que doía. E então, olhei para frente, para os músicos preparando seus instrumentos e esperei. A primeira nota soou. Era suave, quase hesitante, tocada no violino. Depois o violoncelo entrou, criando uma harmonia melancólica. O piano adicionou acordes esparsos, pontuando os silêncios entre as frases musicais. E gradualmente, a peça foi se construindo. Camadas de som se sobrepondo, criando algo que era ao mesmo tempo triste e bonito, desesperado e esperançoso. Fechei os olhos e deixei a música me levar. Podia imaginar meu avô aos 23 anos, sentado sozinho num quarto escuro, escrevendo aquelas notas enquanto seu coração se despedaçava. Cada variação era uma emoção diferente. Amor, perda, raiva, aceitação, saudade. E os silêncios entre as notas, como o título sugeria, eram tão importantes quanto os sons. Eram os espaços onde as palavras não ditas viviam, onde os abraços não dados permaneciam suspensos no tempo. A música durou aproximadamente 12 minutos. Quando a última nota se dissipou no ar, o auditório ficou em silêncio completo por alguns segundos. E então os aplausos começaram. Não eram aplausos educados e obrigatórios. Eram genuínos, calorosos. Algumas pessoas se levantaram. Minha mãe estava entre elas, aplaudindo com lágrimas escorrendo livremente. Eduardo também estava de pé, mas não conseguia aplaudir. Apenas chorava, as mãos cobrindo o rosto. Depois da apresentação, várias pessoas vieram falar comigo e com Eduardo. Queriam saber mais sobre Roberto Santos, sobre por que a música ficou escondida por tanto tempo, sobre se haviam outras composições. Contamos o que pudemos sem revelar tudo. Dissemos que ele era um jovem promissor, que teve que abandonar a música por circunstâncias familiares e que as composições foram redescobertas recentemente. Era verdade, apenas não toda a verdade. Um crítico musical local que estava na plateia se aproximou. "Eu gostaria de escrever sobre isso", ele disse. "Sobre seu avô e essas composições perdidas. É uma história fascinante." Olhei para Eduardo buscando orientação. Ele assentiu levemente. "Tudo bem", eu disse ao crítico,
mas há partes da história que são privadas, pessoais. Vamos decidir juntos o que pode ser compartilhado. Ele concordou e marcamos de conversar na semana seguinte. 3 meses depois da apresentação, a primavera chegou. Eu estava no apartamento de Eduardo numa tarde ensolarada, praticando violoncelo. Minha técnica havia melhorado consideravelmente e eu conseguia tocar peças simples com alguma fluência. Eduardo estava sentado na poltrona dele, ouvindo com olhos fechados, um sorriso suave nos lábios. Quando terminei, ele abriu os olhos e disse: "Roberto estaria tão orgulhoso de você. Você acha que ele sabe?" Eu perguntei: "Onde quer que esteja, você acha que ele sabe que sua música foi tocada, que foi ouvida?" Eduardo pensou por um momento. Eu gosto de acreditar que sim. Gosto de pensar que ele está em algum lugar, finalmente livre de todos os medos e silêncios, finalmente capaz de reger as orquestras que só existiam em sua imaginação. Guardei o violoncelo no estojo e me sentei ao lado dele. Ficamos em silêncio confortável por alguns minutos, apenas existindo no mesmo espaço, conectados por um homem que não estava mais ali, mas que de alguma forma ainda preenchia o ar ao nosso redor. "Sabe o que aprendi com tudo isso?" Eu disse eventualmente. Que as pessoas são universos inteiros. Cada pessoa carrega histórias que ninguém mais conhece, amores que ninguém testemunha, sonhos que ninguém vê. E passamos a vida inteira achando que conhecemos alguém, quando na verdade apenas arranhamos a superfície. "E isso te assusta?" Eduardo perguntou. "Não, na verdade me conforta. Significa que sempre há mais a descobrir, sempre há mais profundidade. Ninguém é apenas uma coisa. Meu avô não era apenas o homem silencioso do quintal. Você não é apenas o violoncelista aposentado. Eu não sou apenas o neto. Somos todos múltiplos, complexos, contraditórios. E está tudo bem." Eduardo sorriu, aquele sorriso triste e sábio que eu aprendera a reconhecer. "Seu avô sempre disse que você era especial. Agora entendo por quê. Passei a tarde toda ali. E quando finalmente me despedi e saí para a rua, o sol estava se pondo, pintando o céu de laranjas e rosas. Caminhei sem destino por um tempo, apenas observando a cidade, as pessoas apressadas voltando do trabalho, os casais de mãos dadas, os idosos sentados em bancos de praça. Cada um deles tinha suas histórias escondidas, seus amores secretos, suas sinfonias não tocadas. Pensei em quantas cartas como aquela do meu avô existiam por aí, quantos segredos eram levados para túmulos, quantas verdades morriam com as pessoas porque o medo era maior que a coragem. E jurei a mim mesmo, mais uma vez, que não deixaria isso acontecer comigo. Viveria autenticamente, amaria abertamente, perseguiria meus sonhos mesmo que assustassem, mesmo que não fizessem sentido para outras pessoas. Meu avô me deu um presente naquela carta. Não apenas a história dele, mas uma lição. Nunca é tarde demais para ser quem você é. Mas quanto mais cedo começar, menos você vai se arrepender. Ele teve 60 anos de arrependimentos e apenas 5 de honestidade. Eu queria o inverso. Queria uma vida inteira de verdade, mesmo que fosse desconfortável, mesmo que fosse difícil. Cheguei em casa quando já estava escuro. Sentei à mesa da cozinha, peguei papel e caneta e comecei a escrever. Não uma carta, mas algo parecido. Uma promessa para mim mesmo. Um compromisso de viver com os olhos abertos, o coração exposto, as mãos criando. De não desperdiçar os anos que me foram dados guardando silêncios que me diminuíam. E enquanto escrevia, senti meu avô ali comigo. Não de forma sobrenatural ou mística, mas na forma como suas escolhas moldaram as minhas. Como sua história se tornou parte da minha história. Ele vivia em mim agora, não apenas geneticamente, mas nas lições que aprendeu da forma mais difícil e que generosamente compartilhou comigo através daquela carta amarelada. "Obrigado, vô", eu sussurrei para o quarto vazio. Por ter sido corajoso o suficiente para ser covarde. Por ter guardado segredos para que eu pudesse aprender a não guardar os meus. Por ter amado, mesmo quando esse amor tinha que ser escondido. E por ter confiado em mim para carregar sua verdade. Não houve resposta, é claro. Apenas o silêncio da noite e o som distante de carros na rua. Mas de alguma forma, senti que ele ouviu. Se essa história te tocou de alguma forma,
Se ela fez você pensar nas pessoas que você ama e nos segredos que todos carregamos, deixe um comentário aqui embaixo. Compartilhe suas próprias histórias de descobertas tardias, de verdades que mudaram tudo, de pessoas que revelaram ser mais complexas do que você imaginava. Às vezes, dividir essas experiências nos faz sentir menos sozinhos nessa jornada confusa que é entender os seres humanos ao nosso redor. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, que talvez esteja guardando seus próprios silêncios, que está com medo de viver autenticamente, compartilhe esse vídeo. Nunca sabemos quem precisa ouvir que está tudo bem ser quem realmente é, que nunca é tarde demais para voltar às suas sinfonias. Se inscreva no canal para mais histórias que exploram a complexidade humana, que celebram nossas contradições e que nos lembram que por trás de cada rosto existe um universo inteiro esperando para ser descoberto. Deixe seu like se essa história ficou com você, se ela vai te acompanhar nos próximos dias, fazendo você olhar diferente para as pessoas ao seu redor. E lembre-se, não deixe o medo roubar suas sinfonias. A vida é curta demais para viver em silêncio. Nos vemos no próximo vídeo.